Olha, é muito comum a gente pensar que perder a audição é coisa que só acontece, sabe, lá na velhice. Mas nesta nossa análise, a gente vai mergulhar num tema que afeta milhões de adultos bem mais cedo do que se imagina. Vamos juntos desvendar alguns mitos e descobrir o impacto real disso tudo. Pois é essa a ideia que está na cabeça de quase todo mundo. É quase automático, sabe? Falou em perda de audição, a gente já pensa numa pessoa de mais idade. É o ponto de partida geral, a sensação de que, isso é um problema lá pra frente. Mas e se essa ideia, que parece tão certa, tão enraizada, estiver na verdade a esconder uma realidade bem diferente? Vamos dar uma olhada nos factos e descobrir o que está por trás disso. Ok, vamos lá então. Primeiro ponto, vamos encarar esse mito de frente. O que é que os dados nos dizem de verdade sobre a relação entre idade e perda auditiva? Como eu disse, associar perda auditiva com velhice é quase um ato reflexo. Só que a realidade, ela conta uma história bem diferente. E é uma história que começa numa fase da vida que, olha, pode surpreender muita gente. Certo. Então, se não é um problema só da velhice, quando é que as coisas começam a mudar? E, o que é talvez mais importante, como é que a gente identifica aqueles primeiros sinaizinhos, sabe? Aqueles bem subtis do dia-a-dia? 45. Guarda bem este número. Pode ser um choque, né? Porque não estamos a falar de 70, 80 anos, como aquele mito nos faz pensar. Não, estamos a falar dos 45. É exatamente isso. A partir dos 45 anos, a capacidade auditiva já pode começar a mudar. E atenção, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, tipo ligar e desligar o interruptor. Nada disso. É o comecinho de um processo bem lento, gradual. E é por isso mesmo que, na maioria das vezes, passa totalmente despercebido. E agora, olhem só para estes sinais, porque é aqui que a coisa fica interessante. São situações do dia-a-dia, coisas que parecem banais. Pedir para repetir uma frase, quem nunca? Ou aquela sensação de que, nossa, parece que as pessoas hoje em dia murmuram, falam para dentro? Ou até chegar em casa exausto, com a cabeça a mil, depois de um jantar com amigos. Pois é, estes são os verdadeiros primeiros sinais de que a qualidade da audição pode estar a mudar. E isso leva-nos agora ao ponto central de tudo isto. Porque a perda auditiva, na verdade, não tem só a ver com volume. Não é simplesmente ouvir mais baixo. O impacto real, esse é bem mais fundo, bem mais complexo. E esta definição aqui, ela resume tudo perfeitamente. O problema não é o ouvido não captar som que chegue. A questão é o cérebro não conseguir processar esse som com a qualidade, com a clareza de antes. Pensem assim, é um problema de nitidez, não de intensidade. E pensem bem, se o processamento do som acontece no cérebro, faz todo o sentido que as consequências de uma falha ali vão muito para além do ouvido, certo? O impacto acaba por se espalhar para outras funções do cérebro e, claro, para a nossa vida social. Olhem só para esta tabela, ela mostra bem isto. O cérebro faz um esforço gigante, gasta uma energia danada só para tentar decifrar um som que chega com má qualidade. E o que é que acontece? Sobra menos bateria para a memória, para a atenção, daí vêm as dificuldades de concentração e, como consequência, a tendência de se afastar de eventos sociais, para evitar aquele cansaço, aquela frustração. O impacto no humor, claro, é quase imediato. Ok, mas a boa notícia é que isto não é um beco sem saída, de todo. Existem soluções e são eficazes. Só que a abordagem certa, ela vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. A lógica é a mesma. Assim como o problema não é só o volume, a solução também não é só um aparelho. Esse é o grande mito. Achar que basta pôr um aparelho e está tudo resolvido. A realidade é um processo completo de reabilitação auditiva, onde o aparelho é só uma das ferramentas. E é um processo com passos bem definidos. Primeiro, uma avaliação super detalhada para entender exatamente o que se está a passar. Depois vem a fase de adaptação, que é basicamente o período em que o cérebro reaprende a ouvir, mas agora com clareza. E, o que é crucial, um acompanhamento contínuo para garantir que os resultados se mantenham. E esta citação, ela resume a urgência da coisa. A mensagem não podia ser mais direta. O tempo aqui é um fator-chave. Quanto mais cedo se age, mais fácil é o caminho. Deixar para depois só torna a recuperação mais longa e, francamente, mais difícil.
No fundo, o ponto essencial é este. Cuidar da audição é muito mais do que apenas ouvir mais alto. É sobre recuperar a facilidade de conversar, ter energia para estar com os amigos, com a família. É sobre restabelecer a ligação com as pessoas e com o mundo. É reconectar-se. Fica a pergunta para refletir, então. E se ouvir com clareza não for só sobre o som em si, mas sobre a qualidade das nossas conexões com os outros? Talvez seja mesmo o primeiro passo e o mais importante para uma vida mais plena e conectada.